Mateus 7, do 45 ao 54. Quantas vezes nós participamos da ceia do Senhor, muitas vezes com o coração aflito, muitas vezes preocupados, ansiosos. Como vai ser amanhã? O que eu vou fazer para resolver aquilo que eu tenho que resolver amanhã? Parece que não vai ter. Parece que eu não vou conseguir. Parece que eu estou sufocado, falta o ar. E hoje eu quero te trazer muita consciência da importância de você estar com o coração totalmente, não somente no dia da ceia, mas todos os dias da sua vida. O acordar ao dormir. Porque muitas pessoas dizem que conhecem ao Senhor, aceitaram a Jesus, levam uma vida aparentemente correta, um ser humano decente, como todos precisamos ser, mas não tem a revelação da cruz, não tem a revelação da presença de Deus. E eu quero te trazer essa coisa. Então, profundas trevas caíram por sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde daquele. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Significa: meu Deus, por que me abandonaste? Mas alguns dos que ali estavam, ao ouvirem isso, comentaram: ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebedeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de um caniço, ergueu até Jesus, deu-lhe a beber. Entretanto, os outros o censuraram: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então Jesus exclamou uma vez mais, em alta voz, e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. E aconteceu que o centurião, que com ele guiavam a Jesus, vendo o terremoto, tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, este era o Filho de Deus. Você consegue imaginar essa cena? Jesus santo, limpo, puro, ele estava ali sendo chicoteado, cuspido, acusado. Ele era carne como nós. Ele tinha as mãos furadas, pés furados, na cabeça uma coroa de espinhos. Cientistas dizem que o coração deles, de tanta pressão, ele começou a suar sangue. Ele, sendo o filho de Deus, ele tinha ouvido a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E naquele momento o céu ficou escuro e ele grita para o Pai. O Pai se calma. Era necessário. Muitas vezes nós passamos por situações que a gente pensa assim: Deus, o Senhor não está vendo? O Senhor não está ouvindo? Onde que o Senhor está? Que o Senhor não responde, não fala nada. Jesus passou por isso, sendo Filho Santo,
mas era necessário. Existem períodos na nossa vida, existem fases que são necessárias. São necessárias para amadurecimento, são necessárias para que sua cicatriz se torne remédio para outras pessoas. E quantas vezes nós vivemos cansados, sobrecarregados, pensando em desistir, pensando em deixar tudo, carregando fardos e coisas que Jesus já levou na cruz do Calvário. Quando ele está pregado naquela cruz, ali tinha os nossos pecados, as nossas enfermidades, a nossa ansiedade, a depressão, o medo, a dúvida, o cansaço, a mágoa, a tristeza, o ódio, tudo estava sobre ele. E quando você tem clareza da intensidade desse sacrifício por você, você precisa decidir abandonar tudo isso que está te roubando da presença de Deus. Quantas pessoas viraram as costas para Deus porque foram traídos, feridos, abandonados por pessoas, por uma pessoa às vezes. Quando você entende o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, você não permite que o teu propósito seja paralisado por uma perda, por um abandono, por uma tristeza, por uma avalanche momentânea. Todas as vezes que você pensar em desistir, lembre-se do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque quando você anda desesperado, ansioso, preocupado, você está anulando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Todas as vezes que você decide desagradar a Deus, você está anulando o sacrifício de Jesus. Todas as vezes que você se afasta da presença de Deus, você está anulando o sacrifício de Jesus. Foi por você, para que você tenha vida e vida em abundância. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador, que é o Espírito Santo. Faz quanto tempo que você não ouve o Espírito Santo? Faz quanto tempo que você não sente o Espírito Santo? Faz quanto tempo que você não pergunta para o Espírito Santo se é para você fazer ou se é para você não fazer? Faz quanto tempo que você entristece o Espírito Santo com as suas reclamações, com os palavrões que saem da sua boca, com a sua ira, com a sua raiva? Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito para te consolar, para te confortar, para ser seu amigo, para te direcionar, para colocar temor no seu coração do que você pode ou não pode fazer. Às vezes a pessoa pergunta para mim: Lu, mas eu posso fazer isso? E eu penso: meu Deus, se ela tivesse o Espírito Santo, ela não estaria perguntando isso. E ele fala: não entra aqui, entra ali, faz isso, não faz aquilo. O Espírito Santo esquadrinha o mais profundo do nosso coração, a intenção do nosso coração. Porque as nossas atitudes, os nossos gestos, eles falam mais do que muitas palavras. Quando, de fato, o propósito do Senhor é consumado, o véu é rasgado de cima a baixo. Esse véu era o que impedia o homem comum de entrar na presença de Deus. Antes de Jesus, só o sumo sacerdote podia fazer isso. Então nós tínhamos intermediadores. Hoje você não tem. Você tem acesso direto ao Pai. Nós precisamos de cobertura espiritual, de pessoas que orem por nós, que intercedam por nós, que nos direcionem. Mas nada, nem ninguém substitui a sua intimidade com Deus. Lá no seu secreto. Quando é só você e Deus. No seu chuveiro quando você chora, no seu travesseiro quando você chora. Você tem acesso. Pessoas vão te machucar. Pessoas vão te decepcionar. Pessoas vão errar. São seres humanos. Mas Deus jamais vai te...
Deus jamais vai soltar sua mão. Deus jamais vai ficar te acusando, te apontando. Quem faz isso é o inimigo. São pessoas, porque pessoas não esquecem o que você fez. Mas Deus esquece. E Ele te ama. Ele ama teu coração, Ele ama teu posicionamento. Estava conversando com o Rafa agora há pouco, ele falou: Lulu, você me diz dessas pessoas, né, que aprontam a vida inteira e na última hora pede perdão e vai para o céu. É justo isso? Eu falei: se tiver um arrependimento genuíno de todo o coração, o Senhor perdoa, porque o Senhor conhece o coração. Mas muitas pessoas não terão essa chance, essa oportunidade. Quantos acidentes de carro, AVC, infarto, um monte de coisa acontecem. Não dá tempo. E uma pessoa que planeja, de repente, fazer coisa errada a vida inteira e lá no final da vida pedir perdão, o Senhor já conhece o coração dela. Eu não sei você, mas eu creio que não vai haver arrependimento genuíno. Vai ter uma barganha. Eu peço perdão, vou para o céu e está tudo certo. E o Senhor, Ele ouve o quê? O arrependimento genuíno. O arrependimento de todo o coração. Que é muito diferente do arrependimento de remorso. Remorso você fica ali na hora, você fica com... Mas depois passa e logo você está fazendo de novo. Isso é remorso. Arrependimento é você repudiar aquilo e nunca mais fazer de novo. É você falar: pisei na bola. Por um momento eu fui carnal, entristeci o coração de Deus. O arrependimento faz você ter temor. O temor é você ter pavor de entristecer o coração do seu pai. É você ter pavor de anular o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É você abrir mão de muitas coisas para não entristecer o coração do Espírito Santo. É você ter posicionamento, nova vida, novas atitudes, novas palavras. É uma maneira nova de agir. Isso é um arrependimento genuíno. Para que você possa ter acesso direto ao Pai, direto ao trono. Quantas pessoas esperam só o domingo para o pastor orar por um problema que já vem se arrastando a semana toda? Ora você que faça valer o sangue de Jesus vertido naquela cruz do Calvário. Tem aliança com Deus, mesmo quando ninguém está vendo. Crie no seu coração um temor tão grande e uma intimidade tão grande com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dizer o que você pode e não pode fazer, o que vai entristecer o coração de Deus e o que não vai. E de verdade, qual é o teu objetivo em servir a Deus? É só pelo que Ele pode te proporcionar? Ou é para fazer valer a pena daquele sangue vertido naquela cruz? Isaías 53. A cruz, ela não é um símbolo de morte. Ela é um símbolo de vida. E vida em abundância. Foi um tempo de sofrimento. Mas logo, rapidamente, a vida gritou. Todas as vezes que a morte encontrou com Jesus, ela perdeu. Todas as vezes que a morte cruzou o caminho de Jesus, ela perdeu. Porque Ele veio para dar vida e vida em abundância. Abraça essa verdade. Viva todos os dias com intensidade. Mas, de fato, Ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre Ele. E mediante as suas feridas nós fomos curados. Rejeite qualquer tipo de coisa que não venha da parte de Deus. Não abrace como uma verdade absoluta. Talvez você não tenha percebido. Eu vim aqui nessa manhã para te trazer consciência. Mas você tem anulado o sacrifício de Jesus todos os dias com a sua atitude. Com a sua falta de posicionamento.
com a sua falta de integridade, caráter, realmente, de não negociar a sua identidade em Deus por nada nem ninguém. É você realmente ter fé e fazer valer tudo aquilo que o Senhor já pagou um alto preço. Mateus 28, do 1 ao 10. A fé, ela funciona de dois jeitos: positivo e negativo. Tá bom. A fé, ela funciona das duas maneiras. Se você receber um diagnóstico e você falar, é meu, é seu. Vai funcionar, vai validar. Se você olhar para um cenário de divórcio na sua casa e você falar, não tem mais jeito, acabou, acho que não é para mim mesmo, tá feito, vai acontecer. Então, se você sabe o poder da fé, o poder do sangue, use da maneira correta. Use para viver a vida de paz e abundância que o Senhor já te prometeu. Mateus 28:1. Tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus. E chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Quem viu o anjo? Quem viu o anjo? As duas mulheres que estavam ali. Quando você está no lugar certo, com a intenção certa, você vai viver coisas extraordinárias. Todos já tinham ido embora. Todos já tinham desistido. Mas elas estão. Tudo que você desiste, você não desfruta. Tudo que você acredita, você vai viver. Para alguns é muito rápido. Para outros demora demais. Mas uma coisa é fato. Tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, se você for resiliente, persistente, você vai viver. O anjo tinha o aspecto de um relâmpago. E suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo, como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhe anunciou: não temais vós, sei que vieste ver a Jesus, que foi crucificado. Mas aqui ele não está, foi ressuscitado, como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia. Ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós rumo a Galileia. Lá o vereis. Atentai para o que vos disse. As mulheres abandonaram o túmulo correndo, amedrontadas, mas com grande júbilo, e foram imediatamente anunciá-los aos discípulos. E de repente, Jesus veio ao encontro delas e as saudou. Todas as vezes que você se movimenta debaixo de uma palavra, você terá encontros grandiosos com a presença de Deus. Todas as vezes que você se move embaixo de uma palavra de fé, mesmo sem ter certeza de nada, você terá encontros grandiosos com a presença de Deus. Elas só ouviram o que o anjo disse, mas mesmo com medo, elas se posicionaram e se movimentaram. E no meio do caminho, o próprio Jesus aparece para elas. Alegrai-vos. Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando-os e o adoraram. Então, Jesus lhes declarou: não temais, ide e dizei aos meus irmãos que sigam para a Galileia. Lá eles me dão. Glória a Deus. Morreu, mas ele ressuscitou por mim, por você, para que você tenha vida eterna. Mas você precisa crer, mesmo diante das lutas, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das incertezas.
Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele jamais vai te abandonar. 1 Coríntios 15, 55 ao 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, teu agrilhão? Portanto, o agrilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus. Teu pecado já foi pago. A cédula que estava na mão de Satanás foi comprada por um alto sangue. E como você tem validado esse sangue? Lucas 24, do 13 ao 31. Existe um grande perigo na nossa caminhada com Jesus. Porque melhor do que o começo é o final. Existem muitas pessoas dentro de igrejas que estão dormindo espiritualmente. Já não sente mais a presença de Deus, já não ouve mais a voz de Deus, acha que tudo é normal, que tudo pode, que está tudo bem. Vamos viver o tempo da graça. Mas com Deus não é assim. Lá em Lucas 24, 33 diz assim: e na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles. Portanto, partia o pão. E aconteceu que, estando ainda conversando sobre estes fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou: paz seja convosco. Eles ficaram atônicos e aterrorizados, pensando que estivesse vendo um espírito. Todavia, ele lhes exortou: por que estáis apavorados? Por qual motivo sobem dúvidas em vossos corações? Observai as minhas mãos e meus pés e vede que eu sou o mesmo. Tocai-me e comprovai o que vos afirmo. Porque um espírito não tem carne nem osso, como percebeis eu tenho. Eu estou lendo mais para frente. Volta lá para mim. É Lucas 24, 13 ao 31. Daí eu aí, Pi. Nós já pulamos lá para frente. Eu quero Lucas 24, 13 ao 31. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e caminhou e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes questionou: o que vos preocupa? E sobre o que ides vindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles chamou Cleópatas, replicou-lhes: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses dias? Ao que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a lhes explicar: ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele que havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram
Portanto, foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado. Porém, não viram ele. Então, lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já proclamaram a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constatava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem ao povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhes: fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então, ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu-o, deu a eles. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e os reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos. Diga misericórdia. Misericórdia. Muitas pessoas já viveram milagres, prodígios, maravilhas. Conhecem a Bíblia de capa a capa, mas estão com os olhos vendados. Muitas vezes, o próprio Jesus está do lado, falando, direcionando, exortando, mas os olhos estão tapados. Os ouvidos estão tapados. Estão dentro de tempo, mas não estão percebendo a presença do Senhor. O sacrifício na cruz é para que você tenha intimidade. É para que você tenha, para que você conquiste, para que você nutra a sua salvação todos os dias. Talvez você está dizendo: mas Deus não me ouve, mas Deus não me escuta, mas Deus não me responde. E o Senhor está ali em todo o tempo, falando, direcionando, instruindo, só que os teus olhos estão tapados, os teus ouvidos estão tapados. Talvez Deus enviou uma pessoa do seu lado para te direcionar, e você não percebeu que era algo do Senhor. Talvez Deus está te chamando para uma intimidade, e você está tão atarefado com a tua rotina, com o teu cansaço, e você não está percebendo. E fala para mim, você gosta de estar numa casa onde ninguém te nota, ninguém te dá atenção? Como você se sente quando você se sente no lugar e ninguém nem percebe a tua presença? Ninguém nem para conversar com você um pouco sequer. Talvez assim também tenha sido o Senhor dentro da sua casa, da sua família, durante o seu almoço, a sua janta, lá no seu trabalho. Porque o teu posicionamento revela o teu coração. O teu posicionamento revela se verdadeiramente você deixou a tua velha vida para viver uma nova vida em Cristo. As tuas atitudes, as tuas prioridades mostram que o teu coração está em Deus ou não. Talvez você é tão rápido para ir para lugares, rasgo, festa, é o primeiro a chegar, o último a sair, mas quando é dia de culto, está cansado de ir. Quando é época de levantar, de orar, está cansado de ir. Coloque. Eu quero que nesse momento você faça uma reflexão. Teu coração. Como está a sua vida com o teu Pai? Como está a sua vida com o Senhor? Seu dia a dia, sua rotina. Você tem ouvido a voz de Deus?
As tuas atitudes, seu comportamento, as tuas palavras tem validado o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário?